Olá, mulheres, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do nosso livro Mulheres Aconselhando Mulheres, que fala a respeito de interpretando a palavra de Deus corretamente. A autora ela apresenta um problema de muitas vozes, opiniões diferentes sobre a Bíblia e introduz a hermenêutica. É uma palavra estranha, mas é uma palavra muito conhecida no meio cristão, né? Principalmente para quem estuda a palavra de Deus. Ela é definida como uma ciência com a arte de interpretar as escrituras. Destaca que para interpretar corretamente exige, né, alguns cuidados e princípios e habilidades. Ela aborda o problema da interpretação de forma incorreta. Mostra como a falta de entendimento gera aplicações erradas. Dá o exemplo contraditório sobre comprar um carro novo ou usado, mostrando como o versículo pode ser usado de forma errada, né, fora de contexto. Um conselheiro cristão na área de finanças pode dizer para você comprar um carro usado, em bom estado, com base no livro de Provérbios, né, que é um livro de sabedoria. Outro, porém, pode dizer para você comprar um carro novo, apenas novo, que você não pode comprar carro usado, com base na passagem de Marcos 11, quando Jesus, né, ele vai e pede para os seus discípulos, né, encontrarem um jumentinho que nunca foi montado por ninguém. Só que a pessoa que não conhece, essa passagem ela está sendo descrita lá em Zacarias 9, ou seja, Jesus pediu para que fosse um jumentinho para cumprir o que estava lá em Zacarias 9, que diz: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Israel. Eis que o seu rei vem a você, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, se você não conhece essas passagens, né, ou pregadores que não conhecem, corre o risco de criar toda uma doutrina através de um versículo tirado do contexto. Ele também apresenta o caso de Isaías 53:5, onde ela conta um testemunho do seu filho, que por ter nascido com um cordão umbilical, né, enrolado no pescoço, ele sofreu e começou a ter convulsão. E mais tarde, né, foi diagnosticado com epilepsia. Aí vem uma amiga cristã, né, e diz que para ela ter fé e cita para ela Isaías 53:5, que diz assim: Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Essa passagem ela fala sobre uma cura espiritual, não uma cura física. Se fosse assim, nenhum crente tinha dor de cabeça, quebrava o pé, né? Tinha problemas físicos, né? Então ela poderia ter citado qualquer outra passagem nesse aconselhamento, né, onde Jesus curou outras pessoas de doenças físicas, né? Mas não usar uma passagem como a de Isaías, né, como sendo uma promessa, né, na vida dela. Ou seja, trouxe para ela culpa, né? Porque ela se sentiu culpada, dizendo assim: Poxa, não tenho fé o suficiente, né, para curar meu filho. E não é isso que, né, que a palavra diz. Então, na página 58, ela comenta assim: quem controla o significado da Bíblia? O autor ou o leitor? A autora rejeita a ideia de que cada pessoa pode dar o significado que quiser ao texto, dizendo: eu creio que o significado disso para mim é. Outro, né, diz: eu li a passagem tal e eu creio que Jesus queria fazer isso. Ou eu creio que Deus estava dizendo aquilo. Não, você tem que ter uma base, né? É igual você, por exemplo, numa placa de dê a preferência, numa rotatória, né? Imagine que se eu olhasse aquela placa e dissesse: eu acho que essa placa quer dizer para mim que eu posso ir, se eu chegar primeiro eu posso entrar. Imagine se todos que estão ali, se tem 4 carros querendo entrar numa rotatória grande, como a gente viu em Paris, lá no Arco do Triunfo, é uma rotatória enorme, muitos carros andando ali. E aí, se você não sabe, se você interpreta de uma forma errada, todos os carros vão entrar de uma única vez e vai dar uma colisão e você ainda vai ser preso. Então, a placa que está ali, ela tem um significado certo,
dentro da lei de trânsito. Eu não posso criar um significado novo para ela. Da mesma forma, é a palavra. Deus, ele é o autor da Bíblia e, portanto, é ele quem determina o significado. Vocês podem ver lá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha que lindo isso. E 2 Pedro 1,20 também fala: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Ou seja, foi Deus, né, através, né, do Espírito Santo que inspirou homens, né, profetas, a escreverem a palavra de Deus. Então, vale reforçar aqui que a inspiração é divina, né? E cada texto ele tem um significado pretendido por Deus, e não múltiplos significados, significados subjetivos, né? Ensina também que existe apenas um significado correto para cada versículo. Então, a nossa tarefa é descobrir o que Deus quis dizer naquele tempo para aquele povo e não impor as nossas opiniões, né? Ela também introduz a necessidade de regras gerais para a interpretação correta da Bíblia, que a gente vai, né, ver aqui o que a hermenêutica fala a respeito disso. Fala assim que o contexto determina o significado. Então, existem 3 níveis de contexto: o histórico-cultural, o gênero literário e o contexto literário da Bíblia como um todo. Em Romanos, ela dá até um exemplo, né? Romanos 16 fala assim, o apóstolo Paulo fala, né, numa carta: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Como exemplo prático, né, e cultural. O ósculo que ele está falando aqui é um beijo santo, ou seja, é aquele beijinho que a gente dá quando encontra uma amiga. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Né? A gente dá um beijinho, ou dá 2 beijinhos. Em Portugal dá 3 beijinhos. Então, cada país, cada cultura, né, tem uma forma de cumprimento. Então, o beijo, o ósculo, era uma prática comum entre os judeus nos tempos bíblicos. Lembra quando Judas vai trair Jesus, ele dá um beijo? Então, esse beijo não foi assim ocasional, né? Era costume deles se cumprimentarem dessa forma. Hoje, por exemplo, no nosso contexto, a gente usa, mas também usamos muito um aperto de mão. Então, Paulo poderia dizer, né? Saudai-vos uns aos outros com um aperto de mão santo. Entende? Era assim que funcionava. Lá, até os homens se cumprimentavam dando beijinhos. E até hoje, em algumas culturas, é assim que eles cumprimentam. Então, a gente precisa entender. Ela fala assim que a gente deve entender a Bíblia como se nós estivéssemos entrando em um país estranho. Sem comprometer, né, o contexto cultural, nós corremos o risco de impor ideias modernas ao texto bíblico. Então, quando a gente vai viajar, eu sempre percebo isso, né? Eu sempre dou uma lida para conhecer como que é a cultura local. O que pode ser muito estranho, né, para a gente, para eles é algo natural. Então, é importante você conhecer, ter esse discernimento para você não, né, falar algo, né, ou, né, tecer um julgamento, porque aquilo é cultural, ok? Ela também explica sobre o contexto do gênero literário. Ela mostra como devemos interpretar cada tipo de literatura da forma adequada: poesia, narrativa, profecia, etc. Ela dá um exemplo que eu achei bem interessante, que ela fala assim, que você não lê uma carta de amor do teu marido, né? Como você leria uma receita, né? Então, como que você vai ler uma carta de amor, né? Ah, minha linda, eu estou aqui com saudade de você e tal, lá, 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 todo cheio, né, de romantismo, ou até mesmo uma poesia. Mas você não vai ler um cardápio conforme você lê uma poesia, né? Ou um livro de receita, né? Agora eu vou usar 2 ovos e uma xícara de açúcar. Não, você vai colocar 2 ovos, uma xícara de açúcar, para fazer um bolo, para fazer o que for, né? Então é diferente a forma com que a gente lê, o gênero literário muda. Então nós não devemos ler salmos, né, do mesmo jeito
que a gente leria uma carta do apóstolo Paulo para as igrejas. Os salmos são poesias, muitas vezes, né? E então não tem como você trazer, né, poeticamente aquilo que Paulo está instruindo a igreja nas cartas. Outro exemplo que ela dá é referente a Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 fala: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, esse provérbio ela é uma instrução de sabedoria, não é uma promessa automática que a criança nunca vai se desviar. Porque se você não impor limites, se você não ensinar ela o que é certo, o que é errado, ela vai se perder. Entende? Por mais que você fale da palavra dela, mas não ensinar nada além disso, ela vai se perder. Então, os estudiosos, eles listam os gêneros literários no Antigo e no Novo Testamento, fazendo uma separação do que é lei e o que é narrativa. O que é histórico, quais são os livros que são poesia, sabedoria, profecia, evangelhos, cartas e proféticos. Outra coisa, a escritura ela nunca vai se contradizer. Então, ela também dá um exemplo de Filipenses 4:13, né? No contexto correto, Paulo não falava de poder fazer qualquer coisa, mas de contentamento em toda circunstância por meio de Cristo. Então, ela reforça que a Bíblia não possui um tema unificado. Então, Deus providenciou a redenção ao homem por meio de Jesus Cristo. Por isso, ela não pode ensinar princípios contraditórios. A autora também trata de aparentes contradições. Um exemplo das instruções de Paulo às viúvas. Essa é bem interessante. Por exemplo, 1 Timóteo 5,14, Paulo está escrevendo para um jovem solteiro, né, para Timóteo. Ele fala assim, né? Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário, né, ao diabo, motivo algum para falar mal de nós. E em 1 Coríntios 7:8, Paulo fala: e aos solteiros e às viúvas digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, ou seja, sem casar. Mas é algo que parece contraditório. Numa carta ele está dizendo que elas devem casar e na outra fala para elas ficarem viúvas, né, permanecerem assim. Paulo estava tratando de situações diferentes, né, para um tempo diferente. Então, em 1 Timóteo, como falei, ele orienta jovens viúvas a se casarem para não caírem no pecado da fornicação. Já para a igreja de Corinto, uma igreja em outro lugar, um outro povo, essa igreja, nesse tempo que ele está escrevendo, é uma igreja que está sendo perseguida. Então, ele recomenda que as viúvas não se casem, né? Para que a fome, a guerra não seja mais um incômodo, vamos dizer assim, né? Ter marido e tudo mais, sendo que elas, né, estão passando por necessidades e tudo. Então, né, perceba que a escritura, ela é a sua própria e melhor intérprete, e nós devemos sempre analisar cuidadosamente o contexto, para não cair, né, ou aconselhar alguém de forma errada. Também fala que passagens que não são claras, elas não devem determinar a nossa doutrina. Então, existem alguns versículos difíceis, né, ou que parecem se contradizer ou não são tão claros na palavra. Um exemplo de 1 Timóteo 2,15. Ele não está ensinando salvação por meio da mulher que dá luz, porque isso seria contraditório a uma passagem muito clara que está em Efésios 2, do 8 ao 9, que ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, as doutrinas devem ser baseadas em passagens claras. E para finalizar, ela fala, né, sobre a gente andar na luz. A palavra ela é luz, né? Salmo 119, 105 vai falar sobre isso. Mas a interpretação errada, né, obscurece essa luz. Então, opiniões humanas não substituem a verdade da Bíblia. Ela enfatiza que nós precisamos da orientação de Deus e da interpretação correta para nós vivermos e aconselharmos sabiamente.
Então, toda mulher cristã, né, assim como eu, você, nós temos o privilégio e a responsabilidade de aprender a palavra de Deus, mesmo sem uma formação teológica. Nós podemos entender corretamente a palavra porque nós temos o Espírito Santo e é ele que nos guia à verdade, né? Então, lembre-se sempre de aplicar esses princípios, né? O histórico-cultural, o gênero e o contexto literário, antes de você aconselhar alguém para ter uma interpretação mais clara. Amém, queridas? Esse foi o resumo, então, do nosso capítulo 3 do livro Mulheres Aconselhando Mulheres. E eu volto em breve com o capítulo 4. Um beijo a todas e Deus abençoe.